Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Atlético Mineiro, que está em busca de um novo técnico, e agora surge na imprensa mineira o nome de Sérgio Conceição, o lendário técnico do Porto. Dá para chamar de lenda, né, pela quantidade de títulos que ele conquistou, né? E assim, né, ele desde que saiu do Porto, ele não conseguiu um novo clube, né? E acho até um pouco engraçado, né? Porque eu acho que estética no futebol acaba refletindo muito mesmo, né? No quanto que os outros times vão te avaliar, né? O Sérgio Conceição nunca foi um cara da estética do futebol, e sim dos resultados, né? Mas ele não conseguiu, apesar de todos os títulos que conquistou, ir para a Premier League, né? Ir para um clube de mais destaque. O Rubem Amorim, com todos os méritos, um baita técnico, entende? Ele tá no United agora, né? E o Sérgio Conceição, que ganhou tantos títulos no Porto, tipo, o Nantes que tá tentando negociar com ele, é o Internacional que tentou. E assim, ele quase, tipo, disseram que quase foi pro Internacional, mas pediu 3 milhões e meio por mês para vir pro Brasil. E aí a minha pergunta, né? Tipo, eu vou, antes de falar do técnico Sérgio Conceição, eu vou fazer essa pergunta para vocês, né? Vocês acham que o Atlético Mineiro, com a SAF dos mecenas, né, a SAF da austeridade, né, vão pagar 3,5 milhões de reais por mês por um técnico? Eu não tô aqui entrando no mérito do quão bom ele é. Obviamente ele é muito melhor do que as outras opções que a gente tá vendo aí. Ele é melhor que o Luiz Castro, ele é melhor que o Tite, ele é muito melhor do que o Milito, entende? Isso não é o ponto, assim, em questão. O Sérgio Conceição, se ele vem pro Brasil, eu acho que ele é o melhor técnico do futebol brasileiro. Eu acho ele melhor que o Arthur Jorge, acho melhor que o Abel Ferreira. Mas a questão é, vai pagar? Ele vai querer vir pra cá também? Porque aí também tem aquela história, né? Porque depois do Bruno Lage, né? Porque eu tinha muito mais fé no Bruno Lage do que no Arthur Jorge, no Abel Ferreira. E o cara fez um trabalho ruim aqui. Porque me deu aquela impressão, né? De que o cara tratou aqui com uma displicência enorme, achou que ia ganhar com muita tranquilidade. E aí a gente viu que não foi bem assim. E assim, me pareceu que o cara também não tá se importando com o sucesso ou não do trabalho ali, né? Eu não sei se o Sérgio Conceição vai vir assim, é um cara com uma mentalidade muito competitiva. Mas a questão é, esse cara, né, tipo, ele é caro, eu não sei se a diretoria estaria disposta a trazer ele pra cá, e além disso, ele quer investimento, né? O Sérgio Conceição é um cara que você traz pra ter ambição, entende? Você não vai trazer o cara pra contratar Kardec, pra contratar Vargas pro cidadão, entende? Esse cara vai querer investimento, e um dos motivos que ele deixa o Porto é a falta de investimento, a falta de boas contratações que o Porto fez, e o cara estava tendo que tirar leite de pedra com o passar dos anos. O elenco do Porto, comparado ao Benfica e ao Sporting, foi o que pior se estruturou nesses últimos anos. E aí é aquele negócio, né? O Sérgio Conceição se cansou e ele encerrou o ciclo dele por lá. E agora, essa possibilidade de trazer ele para o Brasil e tudo isso depende muito do cara vender um projeto daqueles, né? Falar, não, a gente vai te investir muita grana, mas qual a chance do Atlético investir muita grana agora que, tipo assim, a preocupação é ficar na Série A, né? Que ainda não tá garantido, né? É difícil cair, mas vamos ser sinceros que ainda não acabou, então, enquanto não tiver 0% de chance, a gente não crava, né? Mas pode ficar até fora da Sul-Americana, né? Tipo, qual a chance desses mecenas investirem? Porque, mesmo com o time na Libertadores, mesmo com a ambição de buscar títulos, eles não faziam grandes investimentos. O Atlético foi o oitavo time que mais gastou em transferências no ano, né? Tipo, longe de ser o primeiro lugar, deixou de contratar bons jogadores para literalmente contratar opções de segundo plano. Por exemplo, o Thales Magno, né? Tipo, ok, talvez não seja o cara que ia dar o impacto necessário ao Atlético Mineiro, mas a questão é, o Thales Magno era um empréstimo, o Corinthians, que está numa situação financeira pior, foi lá e pagou. Às vezes você precisa de ambição. E a questão é, quando o sarrafo financeiro ficava um pouco alto demais, o clube dava um pé atrás. E aí a gente vê até mesmo no técnico. O Arthur Jorge é mais caro que o Milito. Vamos lembrar que antes do Botafogo contratar o Arthur Jorge, o Atlético sondou ele. E o que aconteceu? Eles foram atrás do Milito, que era mais barato. Então, como é que eu posso acreditar que o Atlético vai atrás do Sérgio Conceição, conhecendo o padrão desses mecenas? E não é porque é falta de grana, né? O Rubens Menin é um cara extremamente rico, mas ele tá ali pelos negócios dele, pela empreiteira dele. Ele fez de tudo para comprar o Atlético pelo menor preço possível, sabotou a SAF, entende? Tipo, não deixou outras concorrentes entrarem na disputa. Porque, convenhamos, né? Tipo, o City já tinha feito uma proposta melhor antes por uma menor fatia do clube, sem englobar o estádio, pagando mais dinheiro, entende? Já teve SAFs para comprar o Atlético de uma maneira muito melhor e mais efetiva do que os mecenas. Mas a verdade é que eles fizeram de tudo para o clube ficar na mão deles, né? Transformar o clube na propriedade deles, e vão tratar isso como apenas um negócio secundário, e tá muito claro isso. Agora,
Do Sérgio Conceição que eu posso falar? Um técnico brilhante, um cara que sempre extrai o máximo dos seus jogadores, ele é um cara que é eficientista, está ali pelos resultados, ele trabalha muito bem na questão dos esquemas de linha de 4, ele sabe fazer alternâncias também com 3 zagueiros quando se faz necessário, mas normalmente gosta de trabalhar com uma linha de 4 atrás, e é um cara que se adapta, né? Tem horas que vai jogar com 2 atacantes, tem horas que joga com os pontas. Eu gosto muito do Sérgio Conceição porque ele é um cara dinâmico, ele não é um cara preso, ele é maleável, né? E isso é uma coisa que para mim matou o trabalho do Milito. Ele não era maleável. Os 3 zagueiros estavam ali, não importava o que acontecesse, e se fosse necessário colocar um volante, um lateral no esquema de 3 zagueiros, ele faria, entende? E aí a gente vê essas aberrações, tipo um esquema de 3 zagueiros só tem um zagueiro, né? Aí vai ter os alas, né? Um dos alas é um meio-campista. Então, assim, você vê que nada funcionou direito por causa da teimosia. Ao invés de tentar fazer o simples, ele tentava fazer o complexo e não dava certo, e ele insistiu. E aí o time não evoluía, não melhorava, porque claramente não era o encaixe correto. Você não pode pedir para um cara trocar uma sinfonia só tendo pianista. Você tem que se adaptar. Você tem que tentar, assim, algumas vezes os jogadores têm que fazer concessões táticas para você? Tem. Mas o técnico também tem que fazer concessões para os jogadores para que eles se sintam confortáveis dentro de campo. E o Milito fez de tudo para que os jogadores se sentissem desconfortáveis. Era o Paulinho longe da área de ação dele, era o Hulk vários momentos tendo que ir mais para o lado, menos para o centro, era um meio-campo completamente isolado, era um Scarpa só preso na lateral, cruzando bola para a área como um maluco, entende? E assim, é difícil acreditar que isso iria evoluir, entende? O trabalho do Milito não dá razões para acreditar que iria melhorar, porque ele era um trabalho pobre taticamente e pobre na visão, entende? Tipo, você claramente não via para onde ele queria ir, né? Tipo, era um time perdido, raso, superficial. Então, o Atlético fez certo em demiti-lo. Agora, quem que eles vão contratar? Dos 3 opções que estão ali na mesa, né? Tite, Luiz Castro, Sérgio Conceição, há um abismo do Sérgio Conceição pro Luiz Castro e há outro grande abismo para mim também entre o Luiz Castro e o Tite, entende? Mas a questão é, se o Atlético traz o Sérgio Conceição, legal. Mas vai contratar jogadores para ele? Vai dar o que ele quer para que ele seja campeão? Porque esse é o tipo de cara, dá o que ele quer e a possibilidade dele trazer títulos e vitórias é muito grande. Mas vamos ver, né? Tipo, eu acho que o Sérgio Conceição vai esperar a Premier League, né? O Lopetegui tá próximo de cair e eu acho que o West Ham olha pro Sérgio Conceição com bons olhos, né? Mas eu acho que, assim, o fato dele não estar num clube maior, né, na Premier League ou qualquer outra liga, né, é a demonstração que estética no futebol conta muito, né? Porque o Rubem Amorim, ele tem um futebol esteticamente muito mais fluido, agradável de se ver, mas em termos de resultados não difere quase nada do Sérgio Conceição, né? Tipo, o Sérgio Conceição não é um cara da estética, é um cara dos resultados e ele faz funcionar. Então, assim, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.